A Guatemala é um da América Central. País população 14 milhões. A grande maioria descende diretamente dos maias, e os indígenas americanos aqui preservaram suas línguas, tradições, folclore e suas roupas especialmente coloridas. Guatemala oferece sítios arqueológicos, vilarejos, natureza e vestígios espanhóis. Seu clima é tropical, embora seja mais ameno em altitudes elevadas e a maioria das grandes cidades esteja localizada no sul, entre elas, Antigua, Guatemala. Antigua, Guatemala é a antiga capital do Reino da Guatemala. É conhecida por sua arquitetura colonial e pelos estilos barroco e renascentista. Fundada pelos espanhóis em 1543, a cidade era então considerada a terceira mais bela das Índias espanholas. No centro da cidade, a praça principal oferece um refúgio fresco sob as árvores. Ela abriga a Fonte das Sereias, projetada no século XVIII pelo arquiteto Miguel Pores. Touradas e torneios eram realizados nesta antiga praça. Condenados também eram executados aqui, cercados pelos vulcões Água, Acatenango e Fuego. No centro do país, a cidade de Antigua foi destruída por terremotos muitas vezes. A Catedral de São José foi reconstruída diversas vezes. Originalmente construída em 1541, a igreja foi demolida em 1669. Foi reconstruída e consagrada como catedral em 1680, após 11 anos. A catedral foi, em sua época, uma das maiores da América Central, antes de ser parcialmente destruída pelos notórios terremotos de 1773. Seu projeto arquitetônico é em forma de cruz e inclui 3 naves principais. As fileiras de naves são encimadas por capelas laterais. O arquiteto e escultor espanhol Martín Cantos reconstruiu e decorou a catedral no mais puro e autêntico estilo barroco do século XVII. As esculturas e pinturas mantiveram seu brilho original e sua beleza intrínseca. Assim como a catedral, o paço central é ladeado por elegantes arcadas. Sua construção data de 1740, embora tenha sido levemente danificado pelos terremotos de 1773, resistiu muito bem devido à sua construção sólida e robusta, composta por arcos em 2 níveis e muitas colunas e abóbadas. O salão de recepção e a prefeitura ilustram os grandes e significativos acontecimentos da história da cidade. Na praça, erguem-se robustos edifícios barrocos capazes de resistir a terremotos, e o Palácio dos Capitães Gerais não é exceção a essa regra. Esta cidade foi vítima de terremotos muitas vezes e, finalmente, a natureza venceu a cidade espanhola quando o terremoto devastador de 1773 a enterrou de uma vez por todas. Assim, a cidade manteve sua aparência do passado, preservando sua história. Antigua é, sem dúvida, a cidade mais bonita da Guatemala. Seu charme emana das ruínas históricas que datam do terremoto e das pitorescas ruas de paralelepípedos ladeadas por veneráveis casas coloniais adornadas com pátios floridos e exuberantes. Os edifícios religiosos e governamentais não representam totalmente a arquitetura colonial espanhola. Outros exemplos podem ser encontrados em residências privadas mais ou menos luxuosas, um espetáculo excepcional diante da majestosa cadeia de vulcões. No inverno, a luz do sol que se reflete nas casas coloridas é muito clara e vibrante. A cidade tem um traçado em grade,
como a maioria das cidades coloniais da América Latina. São Francisco é uma igreja magnífica que exemplifica o estilo barroco hispano-americano. As esculturas de 16 santos estão aninhadas entre as grossas colunas retorcidas ao longo da fachada. Ela foi construída no século XVI. A primeira capela foi seriamente danificada em 1565. Fundos foram arrecadados ao longo dos 10 anos seguintes para construir um novo santuário ao lado do antigo local. Certas partes deste edifício são talvez as únicas em Antígua que datam do século XVI. A capela e o claustro do mosteiro foram ampliados durante o século XVII, então vieram os terremotos. Aqui está a fonte do Pátio dos Monges. O mosteiro de São Francisco tornou-se um importante centro religioso e cultural para toda a região. Teologia, direito, filosofia, física e matemática eram ensinados aqui. O colégio também convocava pintores da era colonial. O túmulo do irmão Santo Hermano Pedro encontra-se neste local. Este santo e missionário espanhol viveu no século XVII. Ele era chamado de São Francisco de Assis das Américas e acreditava-se que realizava milagres. Beatificado e canonizado, ele é o único santo guatemalteco. Antígua foi frequentemente atingida por terremotos, mas a cidade em si nunca foi completamente aniquilada. Seu patrimônio e espírito conferem à cidade um charme raro e especial, tão raro que foi designada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Sobre Antígua, alguns diriam ruínas, nada além de ruínas dos edifícios que não resistiram aos tremores. Restam alguns frisos, algumas esculturas ainda permanecem de pé, como se quisessem nos lembrar melhor da catástrofe passada. O vencedor do Prêmio Nobel e escritor guatemalteco Miguel Ângelo Astúrias escreveu: "A violência telúrica do nosso continente nos ensinou o encanto da destruição. Em nenhum outro lugar a frase aplica mais em Antígua." Visão surpreendente, justaposição mosteiros arruinados reconstruídos, igrejas estuques douradas, testemunhas memórias. Localizado em frente às ruínas da catedral, o Museu de Arte Colonial é conhecido por exibir obras arquitetônicas e pinturas que datam dos séculos XVI e XVII. O museu foi estabelecido na antiga Universidade de São Carlos, fundada em Antígua em 1676. O pátio abriga magníficas obras de arte em estuque e algumas esculturas expressivas e refinadas. O museu contém uma grande coleção de arte, esculturas, pinturas e móveis. Quase metade da população da Guatemala é de descendência maia. A outra metade é parcialmente europeia. Os garífunas, de descendência parcialmente africana, representam apenas 2% da população. O espanhol é o único idioma oficial da Guatemala, porém não é compreendido por todos os indígenas americanos. Por isso, a Constituição está disponível nos principais idiomas indígenas falados.
Break time igual 0.5S. O convento de Santa Clara foi fundado em 1699 por 5 freiras dedicadas. A fachada sul barroca da igreja vizinha é ricamente decorada em estuque elaborado. A construção da primeira igreja do convento foi concluída em 1705, mas a igreja foi completamente destruída em 1717. As ruínas impressionantes que permanecem hoje são as da segunda igreja e convento, concluídos em 1734. As ruínas são de grande interesse histórico e arquitetônico. As passarelas do espaçoso claustro de 2 andares do convento, com seus arcos duplos de proporções excelentes, além da fonte central e dos pátios internos, proporcionam um passeio agradável e verdadeiramente relaxante. Break time igual 0.5S. Logo após sua fundação, o convento de Santa Clara se expandiu consideravelmente e se tornou uma residência bastante elaborada, abrigando quase 50 freiras. Mas quando foi novamente atingido pelos violentos terremotos de 1773, o local foi abandonado de vez e permanentemente. A sacristia ainda contém passagens secretas e salas subterrâneas misteriosas. Em frente ao convento está o Parque La Union e seus tanques públicos de lavar roupa, onde é possível ver mulheres locais lavando suas roupas diariamente de forma tradicional e autêntica. Uma das obras-primas arquitetura religiosa e locais notáveis de Antigua é Las Capuchinas, convento das Capuchinhas, construído em 1736 sob supervisão de Diego de Porres, principal arquiteto da cidade. É um dos conventos mais belos século XVIII Guatemala. E hoje está parcialmente em ruínas. O catolicismo é a principal religião da Guatemala, representando entre 50% e 60% da população. Mas muitos aspectos dos sistemas de crença locais foram mantidos, criando o que hoje é chamado de sincretismo maia. Quando o escritor Aldous Huxley visitou o país em 1933, ele observou o monopólio do sincretismo maia católico em todo o país. Os povos indígenas haviam combinado crenças ancestrais com o catolicismo importado. A Igreja El Carmen, construída no ano de 1728, é a terceira igreja a ser erguida no exato mesmo local. Sua fachada principal é realmente única e distintiva, exibindo um estilo barroco com um triplo par de colunas proeminentes, em vez dos nichos e santos que normalmente são incluídos nas fachadas das igrejas de Antigua. Break time igual 0.5S. Em 1749, foi iniciada a construção de um imenso e grandioso mosteiro, e as luxuosas estruturas de La Merce foram concluídas no ano de 1767. Sua fachada é uma das mais belas e impressionantes de toda a Antigua, com complexos e intrincados motivos decorativos em estuque branco sobre um fundo amarelo vibrante. Break time igual 0.5S.
Os campanários da igreja, baixos e robustos, com colunas e arcos maiores, diferem daqueles construídos em outras partes das Américas, em áreas menos propensas a terremotos. No entanto, o mosteiro que estava anexado à igreja foi completamente destruído pelo devastador terremoto de 1773. Infelizmente, nunca mais foi reconstruído. A efígie de Nuestra Senhora de la Merced, ou seja, Nossa Senhora das Mercês, está proeminentemente localizada no nicho central da fachada principal, à esquerda. Encontra-se a de São Pedro Nolasco, com uma corda indicando seu martírio. No topo está São Pedro Nolasco, o venerável fundador da ordem. A bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia é profundamente venerada dentro da igreja. As salas situadas atrás do altar-mor e as várias capelas são as estruturas mais antigas de La Merced, datando do século XVII. A igreja resistiu bravamente a inúmeros terremotos e o interior foi sobriamente restaurado, mantendo sua dignidade. Os altares e retábulos dourados são verdadeiramente belos e impressionantes. Uma significativa peregrinação acontece em La Merced todos os anos durante a Semana Santa da Páscoa. As ruas então ficam incrivelmente lotadas e são enfeitadas com tapetes de flores coloridos para preparar o cenário para as procissões diárias. Nessa época, a cidade de Antígua revive seu glorioso passado. Todo o complexo do convento de São Jerônimo está em ruínas, mas contém jardins atraentes que recriam o espírito sereno do local, especialmente ao redor da fonte central. Os blocos foram preservados tal como permaneceram após o último terremoto. É um local muito agradável e tranquilo, onde se pode descansar em bancos confortáveis colocados sob as árvores frondosas. Pela manhã, beija-flores são frequentemente vistos voando graciosamente sobre o jardim, adicionando um toque de vida e cor, um espetáculo verdadeiramente encantador e memorável. Agora é hora de descobrir a terra dos Maias. Muitas ruínas ainda podem ser vistas em vários sítios arqueológicos, sendo uma delas a famosa cidade de Tikal. No meio da imponente selva está a cidade maia de Tikal, a cidade dos Ecos, habitada do século VI a.C. ao século X d.C. É um dos sítios mais importantes da civilização maia. As ruínas se espalham 16 km² e incluem mais de 3.000 estruturas. Ao redor da praça principal, Tikal, erguem-se edifícios notáveis. O monumento mais emblemático, Templo número 1, caracteriza o estilo arquitetônico. Construída por volta de 734, a pirâmide sobre a qual o templo foi erguido alcança 47 metros de altura, e uma escadaria de lance único leva ao templo propriamente dito. A civilização maia surgiu por volta de 1000 a.C., e o período clássico se estendeu de 200 d.C. a 700 d.C. O período pós-clássico veio em seguida. Ao longo do lado oeste da praça principal, o Templo 2 fica de frente para o Templo 1. Também é conhecido como Templo das Máscaras e foi construído por volta de 700 d.C. Tem 38 metros de altura. Foi dedicado à esposa do soberano, enterrada sob o Templo 1, e o retrato da rainha esculpido no lintel no topo do santuário. Como outros templos em Tikal, a parte superior do santuário incluía 3 salas adjacentes com portas sustentadas por lintéis. Ao contrário do Templo 1, nenhuma tumba foi encontrada aqui. A crista em forma de guarda-chuva exibe esculturas erodidas de máscaras.
Localizada ao norte da praça principal, a Acrópole é um complexo cuja construção remonta ao período pré-clássico, por volta de 350 a.C. Foi usada por muito tempo como necrópole dos soberanos de Tikal. A tumba no coração do complexo é atribuída ao fundador da dinastia. A cada enterro real, novos templos eram construídos sobre estruturas mais antigas. No século IX d.C., durante o período pós-clássico, 43 estelas e 30 altares foram erguidos, alguns dos quais gravados com textos hieroglíficos e com retratos esculpidos de membros da realeza. 4 templos foram construídos no lado sul, de frente para a praça principal e para o templo segundo, mas agora estão escondidos pela vegetação. A Acrópole Norte continuou recebendo túmulos durante o período pós-clássico, e 8 pequenos templos em forma de pirâmide estão agrupados ao redor de um pátio. A Acrópole Central é um enorme complexo de palácios residenciais e administrativos onde as famílias reais de Tikal e seus parentes residiam. O complexo se estende por 1,5 hectares e inclui 45 edifícios e 6 pátios. O Palácio Malheu e o Palácio de 5 andares estão entre os edifícios mais notáveis deste complexo, que, assim como a Acrópole Norte, expandiu-se organicamente ao longo de um período de 200 anos. Os edifícios e palácios são ligados por uma série de escadarias, salões e portões. Acredita-se que as paredes eram decoradas com imagens vividamente coloridas. Seguindo pela estrada Taza para o oeste, chegamos ao Templo Terceiro. É o último grande templo piramidal construído em Tikal, também conhecido como o Templo do Sacerdote Jaguar. Foi erguido sob o reinado de Sol Negro por volta de 810 d.C. A pirâmide tem 55 metros de altura e o santuário no topo inclui 2 salas. Ao sul, um pouco afastado, em meio à densa selva, ergue-se o segundo maior templo piramidal, o Templo V, com 59 metros de altura. Ele foi construído por volta de 700 d.C. A escadaria principal tem 20 metros de largura e 90 degraus. Os corrimãos têm 2,6 metros de largura e sobem até o topo da escadaria. O santuário no topo da pirâmide contém apenas uma pequena sala, com apenas 90 centímetros de profundidade. Nas proximidades, a Praça dos 7 Templos é ladeada a leste por uma fileira de templos quase idênticos e uma série de palácios. Os edifícios. A glória de Tikal não durou. Embora tenha sido uma das maiores cidades da civilização maia clássica, com uma população de mais de 50 mil habitantes, Tikal só tinha abastecimento de água por meio de 10 reservatórios que armazenavam água da chuva. A ausência de nascentes, rios e lagos na região ao redor destaca um fato impressionante: essa grande cidade foi construída e prosperou apenas com água de chuva coletada. Essa dependência das chuvas sazonais tornava Tikal particularmente vulnerável a períodos prolongados de seca, que, segundo alguns, podem ter desempenhado um papel no colapso da civilização maia clássica no século IX. Mais adiante, encontra-se um sítio esquecido até pelos próprios maias, El Mundo Perdido. Os arqueólogos o chamaram de Mundo Perdido porque a selva ao redor lembrava o romance homônimo de Arthur Conan Doyle. Erguendo-se a 30 metros, com escadarias nos 4 lados, a pirâmide do Mundo Perdido tem um teto plano capaz de sustentar uma superestrutura com materiais perecíveis. A pirâmide data do final do período pré-clássico, ou seja, dos primórdios da era cristã. Ela foi o maior edifício de Tikal até o século VII. Mundo Perdido é um complexo de estruturas fechadas que, devido à sua localização distante, permaneceu intacto e não foi afetado pela expansão de Tikal no período clássico. Constitui um dos sítios habitados mais antigos de Tikal.
Com 3 pequenos edifícios ao leste, a pirâmide forma um conjunto que se acredita ter significado astronômico. Ela era decorada com máscaras de estuque representando o deus do sol, erguendo-se como um guardião acima da selva. A pirâmide é um lembrete de que há milhares de estruturas antigas em Tikal e que apenas uma fração delas foi escavada, já que o local ficou por muitos séculos totalmente coberto pela selva. Para seguir os passos dos maias, devemos seguir para o sul, até Sayaxé, uma cidade de 50 mil habitantes às margens do rio Pazion. A cidade foi fundada em 1874 para abrigar trabalhadores florestais. Desde então, se expandiu. De Sayaxé, um curto passeio de barco leva ao lago Petesbatum. Ao redor do lago, é possível visitar uma série de sítios arqueológicos do período clássico, entre eles Este foi o primeiro sítio a ser abandonado no final do período clássico, por volta do ano 800 d.C., durante o declínio do Império Maia. O sítio foi descoberto em 1957, e as descobertas arqueológicas feitas aqui forneceram muitas informações sobre o colapso desta civilização. Em Aguateca, gravado em uma estela, um magnífico quetzal, o pássaro sagrado dos maias, saúda os visitantes. Em 1761 d.C., após as incessantes guerras que os maias travavam entre si, os soberanos do reino vizinho de Dos Pilas estabeleceram sua segunda capital em Aguateca. A classe dominante de Dos Pilas buscou refúgio aqui após a queda de sua cidade em 761. O sítio, cuja posição facilita a defesa, foi cercado por uma série de paliçadas que se estendiam por 5 quilômetros, protegendo tanto o centro quanto as terras agrícolas. No entanto, apesar das paliçadas e da posição estratégica, o local foi conquistado, destruído e incendiado. Os arqueólogos acreditam que a família real fugiu, deixando para trás objetos valiosos escondidos em uma parede construída às pressas. Como a população ou fugiu ou morreu e a cidade foi queimada, as casas permaneceram no estado em que estavam imediatamente antes da destruição. Por exemplo, não muito longe do Palácio Real, nos restos da residência de um nobre, o arqueólogo Takeshi Nomata encontrou numerosos artefatos que testemunham as atividades artísticas dos maias, como diversas ferramentas, entre elas pilões nos quais pigmentos eram triturados, além de peças de jade esculpidas inacabadas. A casa comunal foi descoberta e identificada como um templo inacabado. Acredita-se que estava em construção quando a cidade foi atacada e abandonada no início do século IX. Sua descoberta forneceu informações valiosas sobre os métodos de construção maia. É possível que o trabalho seguisse um padrão organizado, com cortadores de pedra trabalhando nas pedreiras, operários assentando as pedras talhadas no local, pedreiros e rebocadores assentando as pedras com argamassa, e escultores de pedra. Todos esses grupos trabalhavam ao lado dos arquitetos e supervisores que coordenavam as diversas tarefas. A posição e orientação desses vestígios indicam que este era o Palácio Real, local de reuniões políticas e salão de audiências. A prevalência de reuniões políticas em pinturas maias parece indicar que certas assembleias realizadas dentro dos palácios reais eram tornadas públicas aqui. Escavações arqueológicas revelaram que os ocupantes do sítio fugiram rapidamente, deixando vislumbres congelados da vida maia dentro dessas estruturas queimadas. A oeste, o rio Dulce está a 43 quilômetros, mas tem origem no maior lago da Guatemala. A nascente do rio fica na extremidade leste do lago e, após atravessar o lago e se estender por mais de 43 quilômetros, deságua no Mar do Caribe e no Oceano Atlântico. Livingston fica na foz do rio. Não há muitas maneiras de chegar a Livingston, ou você abre caminho com um facão pela densa floresta, ou chega de barco, vindo do rio Dulce ou do mar. Não existe acesso por terra. A floresta tropical ao redor,
Com 60 mil hectares, abriga uma selva com algumas das árvores mais belas do mundo, como a ceiba, árvore nacional e sagrada, ou o mogno. A floresta também é um importante recurso madeireiro, com madeira sendo exportada ou utilizada localmente. O canto dos pássaros tropicais e os gritos dos macacos bugios compõem o ambiente. A população de Livingston é formada por garífunas, cujos ancestrais foram trazidos da África pelos espanhóis em 1635. Há também pessoas de origem mista, descendentes de colonizadores espanhóis e asiáticos. Não há indígenas americanos aqui. Livingston exala o charme de uma cidade tropical do interior. A rua principal é composta por lojas de artesanato, cafés e casas da era colonial. Os habitantes da cidade são contra um projeto de estrada que ligaria a cidade ao resto do país, pois isso perturbaria seu modo de vida tranquilo. Seguindo para o sul, o Lago Atitlán é um lago endorreico que surgiu após erupção vulcânica. Ele está contido em uma caldeira ou cratera formada por erupção há 84 mil anos. Ao sul, é margeado por 3 vulcões, São Pedro, Tolimã e Atitlán. Este último é o mais alto, atingindo 3.537 metros. O lago é o mais profundo da América Central, chegando a 340 metros. Nesta região magnífica, o lago apresenta um panorama esplêndido, um refúgio de paz longe do nosso cotidiano. Vilarejos tradicionais ainda podem ser encontrados ao longo das margens do lago. Santiago Atitlán é a maior cidade à beira do lago, mas Panajachel possui a maior infraestrutura turística. Panajachel é, portanto, uma cidade à beira do lago situada a uma altitude elevada de quase 1.600 metros, com uma população de 11 mil habitantes. A cidade atraiu muitos hippies nos anos 1960, mas o número de visitantes estrangeiros despencou durante a Guerra Civil, que terminou em 1996. Desde o fim da guerra, os turistas começaram a retornar. A Reserva Natural de Atitlán está localizada na periferia de Panajachel. Os visitantes podem observar macacos e borboletas, ou praticar canionismo ou trilhas pelas rotas naturais. Aqui, a pessoa se vê totalmente imersa no cotidiano dos índios maias, pois os vilarejos à beira do lago ainda estão repletos de elementos da cultura tradicional. 2 grupos étnicos diferentes residem na região. No século XVI, durante a conquista espanhola da Guatemala, as margens do lago foram palco de uma batalha em que os espanhóis colocaram os 2 grupos um contra o outro para tomar o poder. A Calle Santander, a principal rua da cidade, abriga algumas das melhores ofertas da região. 12 vilarejos indígenas americanos estão aninhados nessas encostas férteis e pelo menos 3 idiomas são falados aqui. Todos têm suas próprias cores específicas, seguindo motivos ancestrais que simbolizam a origem do clã, da família e lealdades. Existem quase 250 em todo o país. Comedores, ou restaurantes com bela vista para o lago, são encontrados próximos aos cais. Panajachel é o ponto de partida para os barcos que fazem a rota entre os vilarejos à beira do lago. Aqui, o transporte é feito de barco. Não há ônibus e cada morador possui sua própria embarcação. Uma marina inesperada. É preciso acordar cedo se você quiser presenciar o mais belo de todos os cenários tropicais às margens do Lago Atitlán. Nas primeiras horas da manhã, o céu está livre de nuvens e a luz do sol é excepcionalmente clara.
Todos os dias, os táxis-barco percorrem suas rotas de um lado para o outro. A partir do pier, você pode partir para visitar os vulcões. Estamos aqui no coração da Sierra Madre Guatemalteca, onde o choque das placas continentais criou uma bela cadeia de vulcões, 33 ao todo, sendo que 3 deles ainda estavam ativos até pouco tempo atrás. Os 3 vulcões que margeiam a caldeira do Lago Atitlán são estratovulcões, formados por camadas sucessivas. Com mais de uma dúzia de erupções registradas entre 1469 e 1853, data da última erupção até agora, esses vulcões entraram em atividade relativamente com frequência. Devido à popularidade da região, outras cidades ao redor do lago, como San Juan, estão começando a se desenvolver graças ao turismo. Algumas lojas vendem tecidos por cooperativas de mulheres locais. Algumas utilizam corantes naturais, como cenoura ou achiote, uma fruta vermelha local usada na culinária e colhida na própria cidade. Há também muitas galerias de arte locais, mas a principal especialidade da cidade é a tecelagem, pois os moradores ainda produzem e usam suas roupas tradicionais diariamente. O clima tropical é mais ameno em altitudes mais elevadas. O solo é bastante fértil devido ao seu componente vulcânico, e a agricultura é o principal recurso econômico da Guatemala, já que a economia do país foi devastada pela guerra. O setor agrícola emprega metade da população em idade ativa. Café, açúcar e bananas compõem as principais exportações do país. A cultura maia ainda está muito presente na Guatemala e, por isso, muitas mulheres ainda usam as roupas tradicionais maias, o cote, a saia maia e o huipil, ou blusa. Na tradição maia, a tecelagem sempre desempenhou um papel importante. Hoje, para seus herdeiros, a roupa reflete a identidade de quem a teceu, o lugar de onde vem, a família a que pertence, que ocupa no universo. Santiago é outra vila na terra da eterna primavera, com belas casas de madeira. Caminhando pela rua, vêem-se tecelãs trabalhando em tecidos vividamente coloridos. Mas o país foi e continua sendo devastado por catástrofes naturais. Em fevereiro de 1976, um violento terremoto fraturou o leito do lago, causando uma queda de 2 metros no nível da água em apenas um mês. Em 2007, outro terremoto provocou o efeito oposto, já que o nível da água subiu cerca de 8 metros, inundando as margens e destruindo casas. Além disso, a região foi seriamente impactada pelos furacões Mitch, em 1998, e Stan, em outubro de 2005. O lago também é frágil. Ele não possui saída natural. Depende unicamente da água da chuva, por isso, é vulnerável e requer vigilância permanente. A poluição ameaça o ecossistema delicado. Para protegê-lo, a região do lago foi transformada em Parque Nacional em 1955. E o paraíso existe, se parecer com isso. Um último olhar para trás para contemplar as silhuetas dos vulcões que, curiosamente, lembram as pirâmides maias a leste da Guatemala. Uma curta excursão, a poucos quilômetros da fronteira hondurenha, nos leva a Copán. O sítio arqueológico de Copán está localizado no meio da selva, assim como Tikal. Copán é uma antiga cidade maia que atingiu seu auge no século VII d.C. e foi abandonada por volta do século X.
Foi designada como Patrimônio Mundial da Humanidade. A estrutura mais bonita de Copan é, sem dúvida, a escadaria hieroglífica do Templo 26, localizada logo ao sul do pátio cerimonial. Com mais de 21 metros de altura, ela é coberta por hieróglifos. Graças a pesquisas interpretativas, sabemos que sua construção começou sob o reinado do 13º rei da dinastia de Copan e foi concluída pelo filho do rei, Esquilo Fumacento, em 755 d.C. Os glifos gravados na escadaria constituem o mais longo texto maia conhecido, com mais de 2.200 motivos gravados na pedra. Dos 63 degraus, apenas 15 foram encontrados em seu lugar, 5 dos quais foram parcialmente destruídos. Como os degraus restantes haviam desabado, eles foram colocados de forma arbitrária durante a restauração do sítio em 1935. Os retratos dos 5 reis que precederam Esquilo Fumacento estão expostos no meio da escadaria. Na praça principal, encontra-se um altar dedicado ao deus Kukulkan, a serpente alada. O altar traz uma imagem de 2 cabeças do ser cósmico. Na ideologia maia clássica, autoridade política e religiosa andavam juntas. Os reis de Copan eram reis, mediadores entre o mundo humano e o sobrenatural. Grandes monumentos foram construídos durante seu reinado. Os pátios oeste da Acrópole abrigam o Templo 11. O templo foi construído no século VIII, durante o reinado de Yazak, último grande rei de Copan. As contribuições arquitetônicas desse rei estão entre as maiores da cidade. Este templo elaborado, portal para o submundo. Ele é decorado com cabeças de serpente lindamente esculpidas e cabeças de outras criaturas semelhantes a macacos. Na frente, o texto do altar foi completamente e meticulosamente traduzido. Construído no ano de 1755, este monumento histórico descreve detalhadamente a rica história dinástica de Copan e retrata os 16 membros da dinastia sentados de forma tradicional ao estilo indígena, com o fundador passando um cetro de poder simbólico para Yazak, o próximo governante. No lado oeste da Acrópole, o imponente Palácio Real de Yazak é acessado por uma larga e impressionante escadaria monumental. Yazak construiu uma nova e substancial plataforma de templo sobre edifícios anteriores, e a coroou com uma superestrutura de 2 andares, elegantemente projetada, com 4 portas de acesso. Muitos pequenos templos adicionais completavam este complexo arquitetônico, que oferecia uma vista panorâmica para a praça principal da cidade. A majestosa pirâmide de Yazak se eleva a 30 metros de altura. Foi a última e significativa construção do rei. Se este edifício parece estranho ou incomum, é porque, por razões ainda desconhecidas, a pirâmide foi erguida cuidadosamente acima do templo anterior sem destruí-lo ou danificá-lo de forma alguma. O maior feito arquitetônico de Copan talvez seja visto no Templo 22, uma obra-prima. Este templo foi projetado como um modelo preciso da montanha primordial na cosmologia maia. No andar superior,
Muitos crânios de pedra esculpidos são exibidos proeminentemente para simbolizar a passagem para o submundo. Nas ruínas do Templo 18, ainda podem ser vistos relevos intrincados representando o último grande e poderoso rei de Copan, Yazak. O Templo 10 exibe a técnica arquitetônica abóbadas falsa cúpula pelos maias. Arqueólogos cavaram túneis, como os do Jaguaraqui, buscando estruturas maias antigas sob construções recentes. Celdi está localizada ao norte da praça principal. Ela representa um dos grandes reis da dinastia, 18 Coelho, no ano de 736. Ele é retratado aqui com as características de um deus envelhecido. Muitas estelas foram atribuídas a ele. Centenas de estelas foram identificadas no território maia, acompanhadas de altares. A estela B também representa o 13º rei, conhecido como 18 Coelho, durante sua ascensão ao trono. Os escultores usaram um material particularmente macio, a turfa vulcânica, e as estelas foram esculpidas em alto relevo. A maioria das estelas maias era visivelmente pintada com cores vivas, como o vibrante vermelho, o brilhante amarelo e o profundo preto. As estelas estavam intimamente ligadas à noção de realeza divina e seu poder. Elas representações rei-deus. Feitas calcário, retratos esculpidos. Representam vista frontal soberano/cerimonial. A cabeça é desproporcional ao corpo e às pernas maciças. Aqui também, um altar está ao lado da estela. Este é esférico e perfeitamente adornado com uma corda torcida. As estelas são orientadas de leste a oeste para serem iluminadas pelo sol nascente e poente. Cada estela com seu altar representa o rei-deus realizando um ritual incorporando uma divindade como o Shag. Durante o século VII, Copan tornou-se uma das cidades maias mais poderosas. Esse período corresponde ao reinado das 18 imagens. O epíteto 18 Coelho foi um erro de transcrição. O comércio expandiu e os templos proliferaram, com grandes festividades organizadas pelo rei em rituais de alto sacrifício e sacrifícios humanos. A Era Dourada de Copan chegou ao fim quando 18 Coelho foi capturado e sacrificado por outra tribo maia. O fim da dinastia não provocou o colapso de Copan. Do século IX ao XIII, a população diminuiu lentamente e a cidade foi abandonada. Assim como Tikal e Chichén Itzá, o sítio arqueológico de Copan é sítios pré-colombianos. Na Guatemala, mergulha-se na cultura indígena maia. A moeda nacional é, na verdade, o quetzal, uma referência ao pássaro sagrado cujas penas da cal dos maias usavam como produto de luxo.
A maior parte do país é composta por áreas selvagens, intactas e autênticas, e as coloridas cidades coloniais são lembranças do fato de que Pedro de Alvarado, um conquistador espanhol, destruiu e escravizou brutalmente os povos maias da América Central entre 1523 e 1527. A Guatemala também abriga paisagens extraordinárias, como um dos lagos mais bonitos do mundo, o Lago Atitlán, cercado por vulcões perfeitamente alinhados, um país que realmente vale a viagem.